Olá pessoal, somos indesculpáveis como cristãos nos dias atuais. Ou seja, cada cristão inserido aonde estiver deve e tem a responsabilidade de ser diferente naquele ambiente. Ou seja, em toda geração você vai pegar pessoas, uma sociedade que sempre se inclinou contrária aos padrões de Deus, mas também você vai ter pessoas chamadas por Deus para serem diferentes, para viverem o evangelho de uma maneira diferente. Eu peguei o contexto de Roma, estava estudando o contexto de Roma, e eu peguei duas situações de dois historiadores que contavam como estava vivendo a sociedade de Roma. O primeiro é o Edward. Ele fala o seguinte, ó, a sociedade era um caos pútrido de sensualidade. O outro é o Seneca, filósofo latino. Ele fala assim, tudo está repleto de crime e o vício se espalha em todo lugar. O mal praticado excede as possibilidades de cura. A luta e a confusão tornam-se desesperadas, ao passo que a luxúria se degenera em ilegalidade. A vergonha está desaparecendo com rapidez. A veneração pelo que é puro e bom é desconhecida. Cada um cede aos seus próprios desejos. O vício já não permanece secreto, é público e a depravação tem avançado a tal maneira que a inocência tornou-se não somente desconhecida de muitos. Então, em todo esse contexto de depravação, de declínio da humanidade, em toda esse ambiente, mesmo assim, Paulo escreve uma carta para os cristãos de Roma e olha o que ele fala, Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamado para serdes santos. Ou seja, nessa sociedade, eles tinham a responsabilidade de serem chamados santos. E se você pegar o livro de Atos e as viagens de Paulo e como Paulo era chamado, você vai ver que eles eram chamados de perturbadores, ou seja, perturbadores da paz mentirosa que havia naquele ambiente. Por exemplo, Atos 16, 20. Estes homens, que é Paulo e Silas, sendo judeus, perturba aqui em grego é ektarasso, que é agitar, causar grandes problemas. Eles perturbam a nossa cidade, eles causam grandes problemas na nossa cidade. Fazendo o quê? Pregando o evangelho. Outro texto, Atos 17, versículo 6. Esses que têm transtornado anastato, que é agitar, incitar, perturbar, incitar tumultos e sedições do Estado, inquietar ou perturbar pela disseminação dos erros religiosos. Falando de Paulo. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, eles eram perturbadores daquela mentirosa paz que havia na sociedade. E se você pegar uma coisa bem interessante e importante que nós precisamos entender é quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Isso é bem fácil de compreender quando Jesus diz isso, né? João capítulo 8, versículo 12, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus falando isso, nós compreendemos. Só que algo muito importante que nós devemos compreender é que Jesus chamou os seus discípulos, aquelas pessoas naquela geração, também de luz do mundo. Olha o que ele fala lá, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Eles eram a luz naquela geração e nós somos a luz nesta geração. Não há desculpas para cada um de nós. Existem duas compreensões dessa questão de luz do mundo. Uma do Mike Bickle, que é do IHOP, que ele fala o seguinte, ó, a luz expõe as trevas e dá direção. O povo de Deus deve revelar a verdade sobre Jesus através de palavras e ações para um mundo cheio de trevas. Ele está dizendo, eu tenho um plano glorioso para mudar o mundo através de pessoas com relacionamento comigo. Seu povo é seu agente primário de mudança no mundo. Outra observação é essa do Lloyd Jones. Olha o que ele fala. No mundo, pois, o crente se assemelha a uma luz que foi acesa e sem demora as outras pessoas começam a pensar, a admirar-se, a sentir-se envergonhadas. Naturalmente,
Quanto mais uma pessoa tiver sido santificada, tanto mais evidente tornar-se-á o fenômeno. O crente nem mais precisa falar, somente devido ao fato de ser o que é, leva as pessoas a se sentirem envergonhadas de si mesmas, diante do que costumam praticar. É desse modo que o crente verdadeiramente atua como uma luz. Assim sendo, o crente estará provendo ao mundo um modelo a ser seguido. Estará demonstrando que existe uma outra modalidade de vida possível à humanidade. Desse modo, ele põe em destaque o erro e o fracasso da maneira de pensar e de viver dos incrédulos. Ou seja, a luz, ela não está escondida. Por mais que haja trevas, por mais que haja um quarto muito escuro, quando você acende uma luz, as trevas elas vão embora. Ou seja, nós somos a luz dessa geração. Não adianta escapar, não adianta arranjar desculpa, não adianta querer jogar a responsabilidade para outras pessoas. Cada um de nós, aonde estamos, na nossa rua, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso bairro, nós somos a luz de Jesus. Não adianta correr. E eu termino com uma frase do William Carey, que ele fala o seguinte: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Valeu, pessoal. Deus abençoe.